Bom, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Então, se você tem uma Bíblia contigo ou uma Bíblia virtual, abra no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Nós temos seguido praticamente versículo por versículo e hoje nós vamos do verso 22 ao 25. A primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, os versos 22 ao verso 25. Bom, eu acredito que você vai concordar comigo, a sociedade ela tem se tornado menos pessoal. O pessoal ele tem sido substituído pelo virtual, não é? Nós estamos nos tornando muito bons em comunicar de alguma forma, mas no frente a frente, cara a cara, olho no olho, nós vamos perdendo, né? Ser amigo hoje não significa mais o que significava anteriormente, né? Você tem um monte de amigos no Facebook, né? Tem uma multidão de amigos no Facebook. Curtir ou gostar de alguma coisa não significa mais o que significava anteriormente, né? Agora você pode curtir uma postagem ou um vídeo, uma mensagem no X. Seguir alguém não significa mais a mesma coisa, né? Então você tem um monte de seguidores no Instagram. Não significa mais a mesma coisa. As palavras vão mudando. E a verdade é que você tem centenas de amigos, seguidores, um monte de curtidas nas redes sociais, mas é possível que apesar disso você se sinta ainda mais sozinho. Cada vez mais isolado, separado. Bom, há consequências para isso, né? A Forbes, aquela famosa revista, ela fez um estudo e descobriu que as pessoas que se sentem mais sozinhas hoje são aquelas que naturalmente não deveriam se sentir. São aquelas abaixo dos 35 anos e pessoas que são muito boas com tecnologia e tudo mais, mas são exatamente elas que têm se sentido cada vez mais sozinhas. Bom, basta dar um exemplo, né? Você vai num café, vai num Tim Hortons, num Starbucks, você vê dezenas de pessoas ali, todas reunidas, né? Mas todas isoladas, cada uma no seu aparelho, cada uma ali na sua tela. Então nós estamos sozinhos juntos, até uma contradição de termos, né? Mas nós agora vivemos essa realidade de estarmos sozinhos, mas juntos. A gente vai perdendo um pouco desse cuidado, né? Na minha época, fazer uma rede social significava ir para fora, na rua, brincar com os amigos. É ali que você fazia a sua rede social, né? Ali que você se envolvia, ali que você estabelecia relacionamentos. Hoje em dia você dá um clique e então você estabelece um novo relacionamento. E não faz muito sentido, mas o que mais se perde é o que é mais fundamental. Se perde a experiência do amor. Porque o amor não é coisa que se faz à distância. O amor não é coisa que se vive de muito longe. O amor ele precisa de proximidade. E por isso, nós precisamos repensar o que nós fazemos da nossa vida debaixo dos mandamentos que o Senhor nos dá, especialmente o mandamento do amor. Se é uma coisa na qual a igreja deveria ser boa, muito boa, seria essa: amor. Nós fomos chamados para amar, nós somos ordenados a Deus para isso. E é isso que nós vamos ver, então, na primeira carta de Pedro. Eu quero que você abra, então, ali a Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22 ao 25, e diz assim: tendo purificado a vossa alma na obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente,
pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu quero que você note aqui, no verso 22, nós temos um núcleo do que essa mensagem precisa tratar. Ele fala de um amor fraternal não fingido. Um amor fraternal não fingido. Se você enquadrar essa frase, e se você sair com essa frase aí na cabeça, eu já estou satisfeito. Esse seria o sermão principal. Um amor fraternal não fingido. É isso que o texto tem como intenção nos ensinar aqui, mas ele faz isso através de muitas coisas, e é isso que nós vamos ver ao redor do texto. Como é que Pedro, então, diante daqueles irmãos, lembrem-se do contexto, Pedro está mandando uma mensagem para irmãos que são perseguidos, que estão fugindo da perseguição, alguns deles já a ponto de serem mortos, provavelmente na época que a carta chegou a algumas regiões, alguns já estavam sendo mortos por serem cristãos. E ainda assim, naquele momento de sofrimento, naquele momento de tensão, Pedro, ele nos dá a direção de como viver a vida cristã, mesmo debaixo do sofrimento. E debaixo do sofrimento, o que ele nos chama a fazer é amar uns aos outros. Ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, visando ao amor fraternal não fingido. Bom, é útil a gente pensar no vocabulário aqui que Pedro usa, tendo purificado a vossa alma. Ele, quando faz isso, ele aponta para algo no passado que tem um efeito no presente. Algo aconteceu no passado que agora ele precisa causar um efeito no presente. Essa é a ideia. E ele diz assim, tendo purificado a vossa alma. Ou seja, uma vez que a salvação te alcançou, lembra da semana passada, pelo precioso sangue de Cristo, uma vez que aquele Salvador entregou tudo por você, e uma vez que Ele, na sua entrega, no seu precioso sangue, te purificou, tendo, portanto, purificado a sua alma, por causa dessa purificação, há um chamado para você. E esse chamado no presente é: viva um amor não fingido. Um amor fraternal não fingido. Isso precisa acontecer agora. E a palavra de Deus, ela é repleta de mandamentos nesse sentido, não é? Se você lembrar, o fruto do amor em Gálatas 5, aliás, o fruto do Espírito em Gálatas 5 é o amor. Ele se desdobra em um monte de coisas, mas quando ele afunila para a ideia, ele diz que o fruto do Espírito é o amor. Mais ainda, a Bíblia vai falar em muitos momentos, talvez a gente possa selecionar um importante aqui, quando Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto, pois, conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é que se identifica? Qual que é a carteira de identidade daquele que foi salvo em Cristo Jesus? É o amor. O que identifica a nova realidade de alguém que foi purificado pela ação de Cristo, pela salvação em Cristo, pela ação do Espírito, uma vez purificado, qual é a nova carteira de identidade? É o amor. Um amor fraternal não fingido. Esses dias eu ouvi um pastor que ele foi pregar numa região da Índia, e aí ele indo para o aeroporto para voltar para os Estados Unidos, ele encontrou uma moça que era americana. Ela estava lá um pouco perdida, sem dinheiro, agora sem recurso, tentando
conseguir alguma coisa ali no aeroporto para comer, em primeiro lugar, porque estava morrendo de fome, e para tentar voltar, então, para os Estados Unidos. E aí ele percebeu, pelas características dela, que ela era americana, e sentou para conversar com ela, e ela contou que ela foi para aquela famosa cidade, Rishikesh, eu não sei se eu pronuncio adequadamente, mas foi aquela cidade onde os Beatles foram procurar a sua iluminação espiritual. E ela disse, olha, eu vim aqui para procurar uma iluminação espiritual. E chegando aqui, o que eu encontrei foi só mau caratismo, me senti abusada, fui roubada em todos os sentidos, não tenho nada, não tenho ninguém, não consigo voltar. E aí ele pagou o almoço para ela, conversou com ela, e na conversa descobriu que ela tinha um background cristão. E ela disse para ele, olha, eu venho de uma família cristã, mas agora, com a tua atitude, com esse momento aqui, me reacendeu alguma coisa aqui dentro, porque esse é um amor que a Bíblia fala, né? Um amor de sacrifício, um amor de entrega um pelo outro. E agora isso está reacendendo aqui. Talvez eu tenha encontrado alguma iluminação espiritual nesse processo. Veja, ela foi longe para isso, mas encontrou ali com alguém que, de alguma forma, próximo dela. Por quê? Porque ele, naquele momento, naquela ocasião, mostrou de alguma forma um amor sacrificial. Sentou com ela, passou tempo com ela, a amou de verdade. Hudson Taylor, ele colocou dessa forma: se seu pai e sua mãe, sua irmã e seu irmão, e até mesmo seu gato e o seu cachorro em sua casa, não são felizes por você ser um cristão, então é questionável que você seja. Duro, não é? Mas é verdade. Se seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos e até mesmo seu gato e cachorro não são felizes por você ser um cristão, se questione se é. Eu espero que você tenha um gato feliz. Um cachorro. Estou brincando. Espero que seu marido seja feliz contigo. Seus filhos sejam felizes contigo. Seus familiares sejam felizes. Agora veja, o verso 22, ele diz o tipo de amor que nós devemos ter. Ele diz assim, um amor sincero, um amor não fingido, sem fingimento. Eu vou anunciar a palavra que está por trás da palavra grega, é unopócritos. Um amor sem hipocrisia, um amor sem máscara, um amor sem hipocrisia. E é isso que diz aqui. Então não finjam o seu amor. Esse amor precisa ser verdadeiro, não é chegar na igreja e apertar o botãozinho, meu irmão. Não é assim. É um amor sem fingimento. Né? Porque se for fingido, ele é no mínimo estranho, não é? Parece fruta de plástico. Sabe? Quando eu era criança tinha na casa da minha mãe. Não é? Como é que chama? De cera. Brilhante e tudo mais. A de cera, verdade. É verdade, de cera. E era até pesada. Então parecia verdadeira, né? Eu tinha o compromisso de limpar toda semana lá, mas se alguém não soubesse com facilidade ia pegar e morder ele, né? Ia arrancar a cera. E me deu uma lembrança boa. Sabia que a palavra sincero vem de sem cera? Sem cera. Porque no passado as pessoas que faziam escultura, elas tinham a peça ali, às vezes de mármore e tudo mais, e se quebrasse alguma parte, então eles tinham que usar cera para colar aquela parte. Então, se você estivesse trabalhando com alguma porcelana, alguma coisa do tipo, você podia usar cera
E aí a forma de vender aqueles produtos, dizendo que era bom, de qualidade, era que ele era sincero, ou sem cera. Ele era uma peça completa, era uma peça inteira dali. E como é que você sabia que tinha cera? Você apontava para a luz. Então, se a luz mostrasse alguma coisa ali diferente do restante da peça, então ele não seria sem cera. Isso é importante porque o amor, o verdadeiro amor, ele não é um amor cheio de penduricalhos, ele não é um amor barato, ele não é um amor de peças baratas. O verdadeiro amor é sincero, sem cera. Não é? Ele, como a cera era vista pela luz do sol, debaixo da verdadeira luz tem que se mostrar um verdadeiro amor, sem cera, sincero, verdadeiro, sem hipocrisia, o amor. Aliás, Matthew Henry, ele colocou dessa forma: hipocrisia é fazer o trabalho do diabo vestido com o uniforme de Deus. Hipocrisia é fazer o trabalho do diabo vestido com o uniforme de Deus. Quem dos 12 apóstolos era o hipócrita ali? Vocês sabem, não é? Judas. E Judas, João, ele diz, lembra daquela ocasião em que a mulher, ela usa o bálsamo ali, né? E derrama sobre Jesus, e Judas, ele fica doido com aquilo, é muito caro. E então ele diz, olha, podia ser vendido por 300 denários e ter dado aos pobres. E aí João, ele acrescenta uma nota dizendo que não é porque ele se importava com os pobres, é porque ele era ladrão e tirava algo da bolsa. Isso que João acrescenta. Era uma verdadeira hipocrisia. Aliás, na cena do Getsemane, você tem ali Judas vindo novamente e dá um beijo. Um beijo é um sinal de carinho, um beijo é um sinal de amor, de companheirismo, de parceria. Mas esse beijo não era sincero, foi um beijo hipócrita. Então isso reforça a ideia de que hipocrisia é fazer o trabalho do diabo com o uniforme de Deus. Pode estar no círculo mais interno, mais íntimo, e ainda assim não ser verdadeiro. Um doutor chamado Paul Tournier, um doutor suíço, ele diz o seguinte: estou convencido de que 9 entre cada 10 pessoas que procuram um psiquiatra não precisam dele. Elas precisam de alguém que as ame sinceramente, com o amor de Deus, e assim elas vão se curar. 9 entre 10 pessoas que procuram um psiquiatra não precisam. Elas precisam de alguém que ame sinceramente, com o amor de Deus. E assim elas vão encontrar a cura. Bom, agora continuando no verso, ele diz assim, veja ali, verso 22, ele fala de um amor fraternal, certo? Depois no verso 23 ele diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essas são palavras de família, porque ele diz um amor fraternal, e depois ele fala que nós fomos regenerados, ou seja, a nossa unidade vem de nascimento. Há um novo nascimento, não o primeiro nascimento, mas há um novo nascimento que acontece em nós, que nos regenera, que nos gera de novo, que nos dá nova vida, nos dá vida de novo, e que nos faz então conectados uns aos outros. E esse é um amor familiar, um amor de família. Nós agora confiamos, temos o mesmo Pai, confiamos no mesmo Salvador, temos o mesmo Espírito, temos a mesma bênção da salvação que vem por nós exatamente
Da mesma maneira, não é por um ou outro caminho, mas um único caminho, uma única forma, e assim nós somos vinculados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo. E isso nos faz, então, unidos como família. A Moody disse: você pode ser um bom médico sem amar seus pacientes, pode ser um ótimo advogado sem amar seus clientes, mas você não pode ser um bom cristão sem amor. Pode ser médico, advogado, pode ser o que for, mas você não pode ser um bom cristão sem amor. Então, há um amor que nos une, e um amor que é maior do que qualquer outro vínculo. É verdade. A pessoa que está do seu lado, a mulher que está do seu lado, pode ser sua esposa, mas ela é tua irmã em Cristo. Ela foi comprada pelo mesmo precioso sangue. E Pedro vai usar esse argumento depois para fortalecer algo que os homens se preparem. Mas ela recebeu a mesma graça. Esse homem que está do seu lado pode ser seu marido, mas é seu irmão em Cristo. E nós somos vinculados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito, se você está em Cristo Jesus. Então, porque nós estamos numa mesma família, nós precisamos amar uns aos outros. Eu lembrei de algo, um psiquiatra, ele chegou em casa e falou: olha, eu vi tanta má notícia hoje, tanta coisa. Por favor, me dê uma boa notícia. Cansado, assim, de chegar em casa, a esposa pensou um pouco, ela falou assim: olha, eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que 2 dos nossos filhos não quebraram o braço hoje. 2 dos nossos 3 filhos não quebraram o braço hoje. Melhor, né? 2 dos nossos 3 filhos não quebraram o braço. Ui. É uma boa notícia, né? Bom, o que eu quero dizer aqui, talvez existam 2 pessoas aí do seu lado que estejam bem, tá tudo bem, mas talvez uma aí não esteja bem. Talvez existam 3, 4 na mesa ali, tá tudo bem, mas uma pode não estar bem. E nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, amar de verdade, amar como o Senhor nos ensina a amar. E nós temos aqui no verso 22, novamente, né? Verso 22, nós temos o seguinte: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Veja, isso está no imperativo. Ele diz: amai-vos uns aos outros. Não é uma sugestão. Não se trata de uma possibilidade. Não se trata de algo que pode acontecer no dia a dia. Então eu vou amar. Qualquer hora eu amo. É uma ordem. É um chamado. É um comando de Deus. E é estranho, né, que seja um comando, porque a gente configura a ideia de amor de outras formas, né? Imagina você chegar para uma futura namorada, né, ou para uma futura esposa e dizer: me ame. Você acha que vai funcionar? Me ame agora. Será que funciona? Mas a questão é que esse amor que o texto se refere é um amor vinculado ou exemplificado no amor que Deus tem. É um amor que depende de um ato de vontade. É o ato de uma vontade. Você vai até e você faz. Deixa eu exemplificar aqui por meio das palavras do texto mesmo. Na nossa tradução em português tem amor, amor, amor. Ok. No texto grego, ele diz assim: Filadélfia é o primeiro amor.
é um amor de irmãos, um amor filhos, um amor fraternal, de família. E depois ele usa agape para se referir a esse mandamento. E esse tipo de amor geralmente está vinculado na ação de Deus, naquilo que Deus faz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, um ato da vontade de Deus, algo que me impeliu a fazer algo, alguma coisa. Ele amou e ele fez. Então, é esse tipo de amor exemplificado na ação de Deus que precisa ser entregue uns aos outros. É como se Pedro estivesse dizendo, já que vocês já se amam como irmãos, eu os ordeno que amem um ao outro como Deus ama. Amem de forma sacrificial, com amor divino. Amem ardentemente e de puro coração. Então, vocês amam por estar na comunidade, amém? Amem por isso, mas amem baseados no modelo que Deus nos deu. Ame ardentemente, faça isso, amai-vos ardentemente. Quem aqui levanta peso? Gilberto. Levanta a mão aí para mostrar. Quando você levanta o peso para fazer o efeito, você tem que esticar, né? Ir até o fim ali, até que a sua força chegue ao limite, né? E vai e estica. Eu estou dizendo porque quando ele diz aqui a palavra ardentemente, ele usa uma expressão que se refere aos atletas esticando o seu músculo, sabe, fazendo toda a força para alcançar alguma coisa, até o limite da sua força. Então ele coloca aquela energia, aquela força e vai até o limite. Quando ele fala para amar aqui, a ordem para amar, ele diz, ame e ame com toda a força, estique os músculos do teu amor. Ame ardentemente, ame com energia, ame até o fim. Ame ardentemente. E a questão para a gente aqui é assim que se manifesta o meu amor? Será que eu tenho amado assim? Será que é esse tipo de amor que eu tenho mostrado para as pessoas ao meu redor? Ou será que o meu amor tem um limite bem curtinho? Que você diz, alguém chega na academia e pega aquele pezinho de 10 ali e faz a primeira. Às vezes o nosso amor é assim, não é? Pega um pezinho de 5, 10 e já deu. Mas não é, Deus pede para a gente pegar um peso maior ali na força, até o fim, até o limite. Ame ardentemente, vá até o limite desse amor. Não faça que a pessoa ela preencha um formulário para que então você decida amar. Porque se Deus fizesse isso comigo, eu nunca seria alcançado pelo seu amor. Eu tenho convicção de que você também. Se Deus tivesse que preencher um formulário sobre você para dizer, deixa eu ver, aqui, ok, então eu posso te amar? Todos nós, olha, ninguém estaria aqui, certamente. Mas Deus nos ama e Ele demonstra um amor ardente a ponto de fazer o que Ele fez. Ele entregou o seu próprio Filho. Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, se tornou homem para sofrer no nosso lugar, no seu lugar, para receber a justiça de Deus sobre os meus pecados nele. E dizer que isso não é um amor ardente seria loucura da minha parte. Mas Deus me chama para esse tipo de amor. Um amor que estica, um amor que vai até o fim. Então é mais do que um sentimento caloroso.
Ele é uma atitude, é um ato de vontade. E é algo que deve crescer. A Bíblia vai dizer em vários momentos, né? Filipenses 1,9 diz: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em toda a percepção. Você tem que fazer o exercício do amor. Tem que fazer a academia do amor, para o amor crescer mais e mais. E como é que eu faço isso? Isolado na minha casa? Na minha rede social? Ou quando eu venho, interajo, vivo e respondo, e amo de verdade, olho no olho, mão na mão? Entende por que esse negócio de desigrejado não faz muito sentido? Porque como é que você cumpre com alguns daqueles que são os principais mandamentos do Senhor? Em casa, assistindo na tua tela? Não dá. Não é assim. Você vai, você interage, você ama, você toca, você fala, abraça, para que você seja o olhar do nosso Salvador para o outro, para que você seja a mão de cuidado do nosso Senhor para aquele que precisa, para que você seja os pés daquele que precisa. Não dá para fazer isso virtualmente, não dá para fazer isso debaixo de cortinas. Você precisa fazer dia a dia, frente a frente, cara a cara. É assim que o amor funciona. Pelo menos o amor de Deus. Agora, há um limite para isso? Há um limite para o amor? Olha, eu não sei porque a Bíblia diz assim, Romanos 5, porque o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado, ou seja, a ideia que Paulo coloca lá em Romanos é que Deus derrama tanto amor sobre você que ele transborda para fora. O amor de Deus é tão intenso, é tão grande, é tão preenchido sobre a tua vida que ele precisa transbordar. É assim que é o amor de Deus. E se ele transborda, então ele precisa alcançar o outro. Ele não é um balde seco, mas ele é um balde cheio. E ele transborda. E ele atinge o outro. Então não há um momento em que você diz, chega, é suficiente. Não, você vai, você ama. Você estica aos limites da sua força. Agora no verso 24 diz, pois, assim que começa o verso 24, então ele nos dá uma razão aqui, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi utilizada. Qual é o ponto aqui de Pedro? Ele diz, olha, vocês receberam a palavra do amor. Vocês se alimentam da mensagem do amor. E por que vocês se alimentam da palavra do amor? Porque essa é a palavra que foi evangelizada para vocês. Então, ela precisa dar fruto. Ela não é como uma semente que não dá fruto. Ela não é como uma erva que seca e cai a sua flor. Ela floresce. E ela floresce por quê? Porque você se alimenta daquilo que vos foi evangelizado, daquilo que você recebeu pela palavra que permanece e é eterna. Então essa palavra que permanece e é eterna, ela nos alimenta. E sem ela, você não consegue amar. Sem ela, o seu amor não vai. Porque não é pela força da sua vontade. Num sentido, você tem uma participação disso, mas antes disso, você precisa ser alimentado pela força do próprio Deus, pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor. É a palavra do Senhor que vai encher o teu coração, que vai te conduzir, que vai te guiar, que vai te dar sabedoria, que vai te dar ação, para que você então manifeste esse amor como o Senhor nos mostra na sua palavra. Como diz Gálatas 5, o fruto do Espírito é o amor. Em
Então, se não há amor, se você não ama, porque não tem semente, não dá fruto. Se tem semente e não deu fruto, é porque secou. Aonde está? Da onde vem? Agora, se dá fruto, ou se há uma palavra verdadeira que você tem recebido e se alimentado, então certamente vai frutificar e certamente redundará em amor. Mas se você é um leitor atento aqui do texto, você vai perceber que ele diz assim: amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. E aí você diz, mas como é que é isso? É um mandamento? É um ato da vontade, mas tem que ser de coração? Como é que funciona? Eu vou colocar nesse modelo para você. Pense no amor como o motor e o sentimento como o vagão. Esse chamado de amar, de colocar em ação, ele vai trazer também um sentimento puro, um sentimento desejável, um cuidado para com o outro, que vai te envolver com os sentimentos também. Mas ele começa com um ato, com uma atitude, com uma determinação, com um chamado, com uma obediência. E então, quando você obedece, como um motor, o sentimento vem como um balão. E aí isso vai te conduzir, então, a esse tipo de amor. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, quanto de amor você pode encontrar no Facebook? Olha, eu tenho todas essas curtidas aqui no meu post. Não é? Mas isso é amor verdadeiro, amizade verdadeira. O amor cristão é um amor que perdoa. É um amor que lida com pessoas difíceis. É um amor que vai fundo, estica os seus músculos para aqueles que são diferentes de você. É aquele que vai e vai até o final, apesar das diferenças, das dificuldades, dos obstáculos. É um amor intenso, um amor que vai, é um amor que estica. Segundo a tradição cristã antiga, diz que no final da vida do apóstolo João, ele pregava sempre o mesmo sermão. E as pessoas vinham para ouvir esse sermão. E quando ele chegava ali no púlpito, ajudado pelos seus irmãos ali, que estava fraco, ele pregava este sermão: filhinhos, amai-vos uns aos outros. 5 palavras, o sermão inteiro. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso diz a tradição. E diz a tradição que alguém então questionou: mas olha, a gente vem de longe para ouvir, isso é coisa para leitinho, para criança. Tem algo mais profundo do que isso? Não tem algo mais completo do que isso? E ele falou: olha, o mandamento do Senhor para amarmos uns aos outros, não há nada mais profundo do que isso. Não há nada mais completo. O mandamento do Senhor para a vida cotidiana, de amarmos uns aos outros, é o que nós precisamos. Não é por menos que a lei se resume em 2 mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nisso resume todo o chamado cristão. Se Deus te dá um chamado moral para você, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo.
Se eu sou chamado a amar o próximo, qualquer um que estiver próximo de mim, quanto mais sou chamado a amar aquele que recebe a mesma salvação, que tem o mesmo Pai. Dizia ano passado, o sangue é mais grosso que água. Isso significa que aqueles que são vinculados por sangue, olha, pode acontecer algumas bobagens no meio do caminho, mas o sangue é mais grosso que água. Você diz, mas nós não temos ligação de sangue. Está perdido nesse entendimento. Porque nós somos ligados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo, o mais precioso. E ele é mais espesso do que água, muito mais. É por esse sangue que nós estamos ligados. E por causa desse sangue, então, nós somos chamados a amar uns aos outros. Que Deus nos dê essa graça de fazermos assim, com toda a força, para a glória do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela lembrança poderosa da Tua palavra. Ó Deus, nos ensine, ó Pai, nos faça enxergar o Teu glorioso e grandioso amor por nós, Deus. Nos faça enxergar o quanto Ele se derrama e transborda em nossas vidas, ó Deus. E nos faz com isso, ó Pai, transbordarmos também amor uns pelos outros. Ajuda-nos, Senhor. Faz-nos amar uns aos outros ardentemente, com sinceridade, sem fingimento, com força, um amor fraternal, ó Deus, um amor de família, um amor, ó Deus, como o Senhor nos ensina a amar, o amor sacrificial do Senhor. E nos ajude, ó Deus, a fazermos isso diariamente, Pai, no nosso contexto familiar, na nossa relação com os amigos, colegas de trabalho, com os irmãos da fé, que são irmãos de fato comprados pelo mesmo precioso sangue. Faz-nos viver a experiência desse amor, Deus. Dá-nos a graça de nos conectarmos uns aos outros com esse cuidado, com um amor não fingido, com um amor, ó Deus, que não seja colado com selo, que seja sincero, seja verdadeiro. Portanto, ó Deus, primeiramente, nos eduque, ó Pai, nos ensine a obedecer-te, ó Deus, a cumprir o seu chamado, o teu mandamento de amar, ó Pai, e assim dá-nos com isso tudo o que vem em seguida: o cuidado, a sinceridade, a compaixão, o zelo, ó Pai, dá-nos tudo o que vem com isso. Fortaleça-nos a fé, fortaleça-nos a graça, ó Deus, na graça do Senhor. Nos dê, ó Deus, a bênção de viver em uma comunidade entre nós, que verdadeiramente manifesta o amor do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos regenerou com esse amor. Agora, ó Deus, nessa nova vida gerada em nós, que ela se manifeste em amor. A glória do Senhor, Deus, e para o bem do teu povo que aqui se encontra. Nós oramos em nome daquele que manifesta um amor sem igual, que todo dia em vitória nos conduz, porque Ele é o Rei da vitória. Ele é o nosso Senhor e Salvador, a quem amamos e que nos amou primeiro, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Em nome dele é que nós oramos. Amém.